Olá, estudantes de matemática. Vamos calcular a distância do ponto P à reta R. O ponto P tem coordenadas 2 e 5, ou seja, a abscissa é 2 e a ordenada é 5. E a reta R tem a equação 4x menos 2y mais 8 igual a 0. Nós vamos usar, para o cálculo dessa distância, a seguinte fórmula. Então, com essa fórmula, nós podemos calcular a distância de um ponto a uma reta, considerando como os coeficientes da reta como sendo coeficiente do x A, o coeficiente do y nós chamamos de B e o termo independente nós chamamos de C. E x do P é a abscissa do ponto P e y de P é a ordenada do ponto P. Então, vamos substituir aqui. Então, distância do ponto P à reta R é igual. Tendo cuidado que no numerador nós temos um módulo. Então, vamos manter aqui essa barra simples que indica o módulo. Então, vamos olhar o que é o A? É 4, que multiplica x do ponto P, que é 2. Agora, nós temos mais o B, que é menos 2. Então, vou colocar entre parênteses aqui, que multiplica y do ponto P, que é 5. E mais o C, que é o termo independente ali da equação da reta, que é 8. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, mais o B ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado. Então, continuando, olhando ali para o numerador, nós temos o módulo, 4 vezes 2, 8, mais menos 2 vezes 5, então vai ficar menos 10, e mais 8. Tudo dividido pela raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais o menos 2 ao quadrado, que é 4. No numerador, nós ficamos com 8 menos 10 mais 8. Ou seja, 8 mais 8 é 16, menos 10 dá 6. Módulo de 6, eu vou deixar aqui indicado o módulo, depois a gente faz essa observação em relação ao módulo, que é importante porque quando dá um número negativo, nós vamos pegar o valor absoluto desse número. Nesse caso deu positivo, então não vai ter alteração nenhuma. E no denominador, raiz quadrada de 20, que é o 16 mais 4. Agora, no numerador, nós vamos ficar com 6, porque o módulo do número 6 é 6. E no denominador, o que nós podemos fazer ali ainda é simplificar aquele radical. Então, eu vou fazer aqui nesse cantinho a simplificação do radical raiz quadrada de 20. A gente faz isso decompondo o 20 em fatores primos. Então, eu consigo dividir por 2, dá 10. Consigo dividir por 2 de novo, dá 5. E agora só consigo dividir por 5, que dá 1. Ou seja, o 20 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes o 5. Então, 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Por que eu escrevo assim? Porque no lugar de escrever raiz quadrada de 20, eu vou escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Ora, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, fica 2 raiz de 5. Então, aqui no denominador, eu escrevo como 2 raiz de 5. Então, eu consigo dividir ainda o 6 por 2, fica 3 sobre raiz de 5.
Claro, essa já é a solução, mas a gente pode simplificar essa fração, ou seja, racionalizar o denominador, multiplicando numerador e denominador por raiz de 5. Aqui já é uma questão estética, como é que a gente pode escrever esse número de uma maneira em que não fique o radical no denominador. Então, 3 vezes a raiz de 5 é 3 raiz de 5, e raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é 5. Então, esse é o valor da distância entre o ponto P e a reta R.